A banca IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é a banca escolhida para a aula de hoje. Vejam só, o nosso pedido veio do nosso seguidor Júnior Gonçalves, que me pediu que fizesse uma questão dessa banca chamada IBAN, e eu encontrei uma questão de 2020 sobre o assunto de morfologia. Quando eu coloco assim morfologia, é porque eu estou falando de qualquer classe gramatical. Vejam só a questão. Ela diz assim: aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial para o futuro da democracia. Aí, a banca destacou a palavra mais. Uma palavra com a mesma classificação gramatical que a palavra mais, na frase acima, está destacada em. Então, vem cá. Eu já adiantei para você que é uma questão de morfologia. A morfologia estuda as classes gramaticais, que são 10. O artigo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, o verbo, o numeral, a conjunção, a preposição, a interjeição. Mas o cara que fez essa prova viu a palavra mais com a pergunta: qual alternativa tem uma palavra com a mesma classificação gramatical? O que é classificação gramatical? Numa hora de prova, você pode não associar que a classificação gramatical é a classificação morfológica. Já que você sabe que é, põe aí na tela a questão, pause o seu vídeo, tente resolver e em seguida volte aqui comigo. Olha só, gente, a palavra mais. Tem gente que pensa assim, bom, mais é o contrário de menos. Não seria um advérbio de intensidade? Depende, porque toda palavra tem uma classe gramatical que leva em conta o contexto. Então, por exemplo, quando eu digo assim, ele comeu mais do que eu. Nessa frase, ele comeu mais do que eu, a palavra mais, ela acentua o quanto ele comeu. Como comeu é um verbo, a palavra que se refere a um verbo é um advérbio. E no caso, se você quiser classificar, é sim um advérbio de intensidade. Então a palavra mais pode ser um advérbio? Pode. Por exemplo, hoje veio mais gente que ontem. Se você encontra essa outra frase, hoje veio mais gente que ontem, esse mais não se refere ao verbo vir. Ele se refere à quantidade de gente. Mais gente, menos gente. A palavra gente é um substantivo. Não existe o verbo gentar. Mas como eu posso colocar a gente, toda palavra determinada por um artigo, ela é um substantivo. Então, esse mais aqui, ó, ele tem valor adjetivo. Ah, professor, mas adjetivo não é qualidade? Não, pode ser. A palavra adjetivo, ela pode caracterizar? Pode. Pode qualificar? Sim. Pode dar um defeito? Também. Mas adjetivo é qualquer termo que refere-se a um substantivo. Então, é só para te mostrar que a palavra mais, ela pode ser de valor adverbial ou ela pode ser de valor substantivo. Vai lá na tela. A frase era: aquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial. Então, vem cá. Quando eu tenho esta frase aqui, ó, ser bem mais prejudicial, ser bem mais prejudicial, o que é que acontece? Essa palavra mais, ela está intensificando o prejudicial, que não é verbo. Prejudicial também não é substantivo.
Na verdade, isso é um adjetivo. O fumo é prejudicial à saúde. Prejudicial caracteriza fumo. A bebida é prejudicial ao organismo. Prejudicial caracteriza a bebida. Então, se isso aqui se referisse a um substantivo, teria valor adjetivo. Como não se refere, isso é um advérbio também. Então, se você já esqueceu, advérbio não é um termo que se refere só a um substantivo. Então, o advérbio, ele pode modificar um verbo, ele pode modificar um adjetivo, ou ele pode modificar um outro advérbio. Tá? Quando eu falo bem prejudicial, isso é um advérbio. Bem mais. Esse advérbio modifica outro advérbio. Tá? Outro detalhe. Então, você pode saber que esse mais é um advérbio. Quero te lembrar que advérbio é gramaticalmente um termo invariável. O que é um termo invariável? Que não sofre flexão. Ele não tem feminino, não tem flexão de gênero. E ele não tem plural. Ele não tem flexão de número. Então, se eu tiver na dúvida se a palavra é advérbio ou não, tiver plural não é advérbio. Tiver feminino não é advérbio. Então, vai lá na tela. A palavra que nós vimos, mais, é um advérbio. Se você marcou a letra A, você errou. Porque se a palavra todos está no plural, ela não pode ser um advérbio. Se você marcou a letra D de dado, você errou. Se a palavra muitos está no plural, ela não pode ter um advérbio. Então, olha como é importante. Essa não é uma questão tão na cara. Não é uma questão tão fácil. Você pode até ter acertado. Mas eu não sei se você pensou em tudo isso que nós estamos revendo aqui agora. Então, já revi o que é advérbio. Já te falei que advérbio não tem flexão. E sabendo disso, eu tirei a letra A e a letra D de dado. Na tela. Olha aí para mim. Sobrou o quase da letra B e o bastante da letra C. Se você marcou a letra C, bastante, você deve ter pensado, não, bastante é advérbio de intensidade. Dessa vez você errou. A resposta é a letra B de bola. Não existe quases. A ignorância, olha aí na tela comigo a frase. A ignorância é quase infalivelmente uma garantia. Não existe a palavra quases no plural. Não existe a palavra quasa no feminino. Então, o quase é de natureza adverbial, ela é a resposta, e o bastante não. Pessoal, mas a vida inteira eu pensei que bastante fosse advérbio de intensidade. Não foi só você, não. Aqui, olha. Beberam bastante na festa. Ao dizer beberam bastante na festa, você está vendo aqui um bastante que mostra a quantidade que beberam. Beberam é um verbo. E a palavra que modifica um verbo, ela é um advérbio de intensidade ali. Tanto ali é um advérbio, que isso está no plural, mas isso está no singular. Porque advérbio não varia. Agora, quando eu falo assim, tem bastante conhecimento no assunto. Ou tem bastante conhecimento do assunto. Esse bastante está intensificando? Até está. Só que agora ele está intensificando a quantidade de conhecimento, que não é o verbo da frase. O verbo da frase é ter. Esse conhecimento é um substantivo, o conhecimento. Então, na verdade, esse bastante tem valor adjetivo. Professor, mas não deu característica. Não tem que dar. Toda palavra que se refere ao substantivo tem valor adjetivo. Você quer saber o nome? Isso aqui chama pronome indefinido.
Eu sei que o conhecimento é uma grande quantidade, mas eu não estou quantificando, não tem jeito de dar quantidade de conhecimento. Olha aí na tela, é o que está na letra C. Olha lá. O bastante da letra C se refere ao conhecimento. Então, o todos e o da letra A e o muitos da letra D saíram. Por quê? Porque eles são palavras no plural. O bastante da letra C saiu. Por quê? Porque é de natureza adjetiva. E a resposta é a letra C. Quem errou essa questão não precisa ficar muito triste, porque, como eu disse, ela é uma questão que é realmente mais ou menos complicada. Agora é o seguinte, você que estuda para fazer prova, você pode ir lá no meu site, que nós temos cursos lá, que são por assunto. Inclusive, nós temos cursos lá que falam sobre a morfologia, sobre as classes gramaticais. Só que hoje eu estou divulgando um outro curso. Olha aí, se você entrar lá no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar 4 cursos chamados Julgando Itens. Hoje eu estou divulgando o chamado texto 2. Vem aqui, tem o texto 1, o texto 2, o texto 3 e o texto 4. São provas de 2020, que eu peguei textos da prova, desmontei esse texto e sobre cada uma das estruturas deles, eu fiz uma afirmativa para você julgar certo ou errado. Como é na banca CESP-SEBRASP. Se você enfrenta concursos que geralmente são feitos pelo CESP ou pelo SEBRASP, você sabe do que eu estou falando. Quer treinar? E não é só fazer a questão, é fazer a questão e fazer uma revisão de vários itens gramaticais misturados, porque num texto cai tudo. Num texto tem concordância, tem pontuação, tem regência. Então conheça lá. Acesse www.ricardoerce.com.br.